Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar sobre música, rádio na internet e também de iniciativas que ajudam crianças com problemas de saúde. E os nossos convidados de hoje são os Renata Cordeiro Guerra. Ela é empreendedora social e fundadora do Instituto Todos com Felipe, que atua em benefício de crianças portadoras de enfermidades. Ellen Oléria é cantora e apresentadora do programa Estação Plural aqui na TV Brasil. Ela acaba de ser indicada ao Prêmio da Música Brasileira na categoria A Melhor Cantora de Canção Popular. E Leila Sarmento é jornalista da Rádio Vitrola.net, uma estação que oferece música e serviços para ouvintes e pessoas com deficiência auditiva e visual na web. Comigo aqui hoje o querido produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para a gente agora como é que vocês de casa podem fazer para participar do Sem Censura através da internet. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, Cátia. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Muito boa tarde ao senhor, à senhora, você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura nesse friozinho, nada melhor, né? Manda sua mensagem, usa a hashtag Sem Censura é importante. Ela cai aqui e eu passo para eles. É bem simples, facinho, Cátia. Isso. Então, dito isso, dado o recado, a gente vai começar como a gente gosta, eu sempre falo para vocês, a gente vai começar com música. Carlos Malta vai premiar a gente junto com Pife Moderno, não é isso? Moderno. Mas vai só dar moderno. Vai dar só uma palhinha pra gente como é que vai ser o show amanhã, não é isso? Vai ser uma homenagem mais do que merecida a Jackson do Pandeiro, né? O nome do show é Jackson Brasileiro. E vai ter a participação de eu acho que um dos grandes intérpretes do Jackson, que é o Lenine, né? Um parceiro de toda uma vida, né? Eu conheci o Lenine quando ele tinha acabado de chegar aqui no Rio, numa jam session, assim, lá na casa do Paulinho Pauleira. E aí a gente se reconheceu, assim, irmãos de som para a vida toda e estamos sempre celebrando isso, né? E além dele teremos a Roberta Sá e o trio Capitu, que é um trio de sopros muito charmoso, formado por 3 meninas que são exímias instrumentistas, tocam flauta, né? A Sofia, a Janaína toca oboé e tem a Érica, toca fagote. É isso aí. Viu? Então vamos celebrar, né, tudo isso agora aqui no nosso palco do Sem Censura. Vamos lá? Com o Jackson? Então vamos embora. Vamos embora.
Levantou todo mundo. Olha, vai ser quente, hein? Pô. Eu acho que nesse frio não tem coisa melhor, né, gente? Volta pra cá, Carlinhos. Gente, embora. obrigada a todos vocês. Vamos apresentar, né? Não Exatamente, falamos. ó. Na Zabumba, o maior zabumbeiro do mundo, Durval Pereira. Muito bem. No Triângulo, o maior trianglista do mundo, Oscar Bolão. E aqui, no pandeiro, um dos maiores pandeiristas do mundo, seguidor de Jackson do Pandeiro também, Bernardo Aguiar. Ok. E qual foi a música que vocês tocaram? Chiclete com banana, né? Chiclete com Chiclete banana. com banana. Muito bem. Segundo Gente, Jackson. obrigada a vocês. Vocês voltam ainda no finalzinho do programa, né? E a gente agora vai continuar aqui com você. Carlinhos, volta pra cá pra Maravilhoso. gente falar de Jackson Obrigado. do Pandeiro, porque, na verdade, você faz um trabalho de releitura da obra dele, não é? Exatamente. Todo esse show, ele teve uma pesquisa, né, de repertório e a gente fez uma transposição daqueles arranjos, né? Na verdade, uma recriação dessas músicas para a realidade sonora que é o Pífano Moderno. O Pífano Moderno é um grupo baseado numa banda de pífanos tradicional, né? Mas são 2 sopros, né? 2 flautistas e percussão, né? Então são 4 percussionistas, né? Além deles 3, vai estar presente o Marcos Suzano também. E da flautista, oficialmente é a Andréa Ernest Dias. Ela não vai poder comparecer amanhã ao show. Então quem vai fazer é a Aline Gonçalves, que é também uma exímia flautista. E a gente toca flauta na pífanos e toca flauta transversa. Tocamos pícolo, tocamos flauta baixo, que é uma flauta bem interessante, assim, para criar uma textura harmônica para os cantores, entendeu? Então, é uma coisa desafiadora, né? Aí as pessoas falam assim, mas o Lenine leva o violão, né? Ele nunca levou um violão para tocar com pife moderno. Nunca. Ele canta e ele se sente, ele fala assim, eu sou um crooner. No pife moderno eu me sinto um crooner. E ele fica bicho solto, que ele pode dançar, que ele pode interagir muito mais uma energia maravilhosa. Maravilhoso, né, Renata? Maravilhosa. Incrível, né? O ensaio foi espetacular. A Roberta também se deu bem, se achou bem, né? Harmonizando ali no meio dos pífanos, né? Porque é uma coisa assim, o Laércio de Freitas, né? O tio, né? Um grande arranjador de São Paulo, ele viu alguns desses arranjos acontecendo, né? Há tempos atrás, quando eu apresentei um show parecido, e ele falou assim, Bedos é Baix. Bedos é Baix. Ele tem a vozinha assim, né? Aquele nariz. Então, é uma coisa muito sutil e eu acho que o Jackson vai ser reverenciado dentro, eu acho que da casa mais importante de música do Rio de Janeiro. Isso que eu ia dizer a você, você está levando o popular para dentro do erudito, não é? Exatamente. O local, né? Eu acho que o local, o Teatro Municipal, ele deve... A gente tem que tirar essa pecha, vamos dizer assim, esse rótulo de que ali só pode acontecer música clássica ou música de concerto. Eu acho que quando você vai a um lugar como aquele ali é um lugar para você reverenciar a arte. Ali mesmo eu já vi o Bob McFerrin, toquei com o Bob McFerrin e com o Marcos Suzano. A gente deu canja, né, com o Bob, né? Ligaram da produção falando assim, ele gosta de dar canja com os caras assim locais. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Não, porque eu acho que é você. Eu falei, mas só eu? Não, nós vamos chamar o Suzano também. Então tá bom. Aí, cara, eu cheguei lá com assim, uma caixa, né? Aquele estojo, né? Cheio de flautas e tal. Ele, nice case. E eu cheguei com uma flauta de índio, né? E aí eu montei a flauta, aquela uruá, assim, uma flauta com 2 metros, assim, fiz o som, ele achava que ia sair um som de didgeridoo, mas é uma flauta de harmônicos, né? Então sai aquele... Ele falou, this one. Aí fez o maior som com aquilo ali, gente. Aí o Suzano veio, ele tocou também. Ele fez o show sozinho, cara. Que demais. Aí, de repente, ele chamou uma galera para dançar com ele e cantar, e ele botou, quer dizer, dividiu aquela casa ali, de repente aquilo virou um coral, um grande coral, né? Então, eu acho que o Teatro Municipal, ele está pronto para receber esse tipo de coisa, né? E, não sei, o Jackson do Pandeiro, ele está para a música
popular brasileira, assim como Mozart está para a música clássica, né? Se Jackson do Pandeiro tivesse nascido na Áustria há 400 anos atrás, entendeu? Ele seria um cara reverenciado, mas o Brasil é um país jovem, não é? Né? Então, quando a gente vê uma banda de pífano, a gente pode dizer que uma banda de pífano é uma formação de música de câmara brasileira, entendeu? Porque é aquela coisa que é a cara do Brasil, é pífano feito de taboca, de cano, de PVC, troço que estava ali na rua, entendeu? Aí, as cabaças, antigamente, eram do que se fazia o instrumento de percussão, por isso chama banda cabaçal, né? Era coisa de improvisação do povo que, que cria um instrumento de uma coisa da natureza, né? Um pedaço de bambu, entendeu? E aí é uma maravilha quando a gente bota isso, por exemplo, eu toco pífano com o Dave Matthews. O Dave Matthews Band é um cara que bota 50, 60 mil pessoas num estádio. Aí, de repente, ele fala assim, go and play your fife, o pífano, né? Aí eu toco com o baterista, a gente faz um som, cara, para 60 mil pessoas com um instrumentinho, assim, que não tem nenhuma chave, gente, entendeu? Aí eles ficam assim, meu Deus, como é que pode, né? Quer dizer, aí a gente brinca, né? Que a diferença não é o arco e flecha, né? A diferença está no índio, né? E é interessante... Não é, queridona? Essa é a coisa, E é interessante você falar, porque quando a gente vê vocês ali cantando, tocando, dá uma vontade danada de sair também aqui. Todo mundo aqui está com vontade para dançar junto com vocês no palco. O grande desafio amanhã vai ser manter todos sentados. Você acha que vai Como conseguir? Não é proibido, e o Teatro Municipal já foi palco de muitos bailes de carnaval. É claro que a gente não vai fazer um carnaval lá dentro, né? Mas se acontecer, entendeu? É uma coisa muito comedida também, porque a música pede aquela sutileza, né? Sim. Como tem um forró na gafieira, né? Tem uma música lá que chama Forró na Gafieira, né? De repente... o municipal virou um forró. Agora, Carlinhos, a gente fala aqui da leveza e da facilidade que a gente tem para dançar essa música, mas ela não é fácil de tocar. Não. Eu queria que você falasse agora dessa questão da respiração, porque a gente vendo você parece, nossa, que tranquilidade. Mas isso não é nada tranquilo, né? Tem toda uma questão de técnica de respiração. Vamos falar para o público como é que isso acontece. Exatamente. É uma coisa curiosa até, porque aqui no Brasil tem uma expressão de malandragem, o sujeito vive na flauta, né? Olha, se o cara que inventou essa expressão soubesse como é difícil viver na flauta, né? Ela é cantora, ela sabe como é que é importante a gente respirar bem, né? O ser humano respiraria muito melhor se tocasse um instrumento de sopro ou se cantasse. Por isso que quando a gente fala assim, quando você canta seus males espantos, você está respirando. A minha respiração para tocar, ela é muito baseada nessa coisa do canto, porque a gente usa o mesmo aparelho, né? O diafragma para manter, para armazenar e, sobretudo, a saída de ar, né? Então, você pode fazer uma brincadeira, você pode usar a respiração até como percussão, ó. Aí a gente fica até amanhã tocando. Genial, né? Um gênio, né? A gente fica até amanhã tocando, porque a respiração ela é um silêncio que faz parte da música, né? Então a gente tem que aprender a respirar. No começo é muito difícil a flauta, porque assim, você fica tonto, você fica hiperventilação, né? Como assim? Oxigena mesmo. Você oxigena muito, aí você fica assim tonto, né, cara? Dá uma tonteira boa, assim. Dá uma tonteira boa, né? Uma vez eu estava dando um workshop para uma galerinha, né? E por aí vai, né? A gente fazendo assim, aí de novo, pá. Aí de repente o garotinho falou, professor, eu tô doidão. Muito engraçado. Falei, calma, não levanta agora não. Aí eu mesmo ficava agoniado quando eu comecei a tocar, porque eu falava assim, quanto tempo dura isso? Porque eu via o Altamiro Carrilho tocando quando era menino. O Altamiro, ele tinha um programa de televisão, um programa de coisa de desenho animado, né?
E eu assistia aquele programa todo dia. Quem tocava sanfona nessa banda era o Hermeto Pascoal. Imagina que coisa. Eu estava olhando ali, olhando a minha vida na televisão, entendeu? Com 5, 6 anos, ficava assim, minha mãe me colocava ali para ver, eu gostava de ver aquele senhorzinho com aquela roupinha, né? Tocando igual um alucinado. E eu tocando, eu falava assim, mas ele não para porque ele está tonto. Até quando eu vou ficar tonto? Né? De repente eu parei de ficar tonto. É igual você aprender a andar de bicicleta. Tum! Chegou, o cérebro falou assim, agora tá bom de ficar tonto, vamos embora agora. Acostumei. Pode mudar a respiração de acordo com o instrumento que você está tocando, Pode, obviamente. Claro, né? claro. Quanto mais grave, maior é a coluna de ar, não é? Quanto mais curto, maior é a velocidade com que você tem que soprar, né? Aqui, mal exemplificando. Isso é uma coluna de ar cheia e lenta. Um pouco mais rápida, e essa é bem mais rápida. A velocidade do ar é que faz mudar a frequência, entendeu? Então, por isso que o avião faz aquele barulho, então, aquela loucura toda, entendeu? Porque é muito ar, é muito rápido, né? Então, isso são coisas que eu fui aprendendo, eu sou autodidata, né? Então, eu fui aprendendo, eu assistia os concertos, eu ia nos concertos. Hoje em dia a gente vê tudo na internet, né? Mas eu ia nos lugares, eu ficava lá, ficava olhando, né? Como é que é. Mas não tem nada melhor, né, gente, do que a gente assistir ao vivo. Peraí, né? Se é possível, não é? Olha só, então vamos aproveitar e convidar também o pessoal que está aqui no Rio de Janeiro para assistir, para ver vocês ao vivo amanhã no Teatro Municipal, não é isso? Isso, exatamente. Amanhã o show começa às 8h30, né? A casa abre às 7h30, Teatro Municipal. Tem ingressos à venda. Né? Enfim, vai ser um show maravilhoso. As músicas são assim, músicas muito conhecidas, tem algumas que não são tão conhecidas assim. Eu já soube que a família do Jackson vai estar presente, nossa, o que aumenta emoção, a nossa resposta. Não é? Maravilhoso fazer uma reverência a esse grande percussionista da boca, né? Um grande inventor e um cronista, um verdadeiro cronista dos anos 50 e 60. Do que era o Rio de Janeiro, principalmente, né? Um nordestino que chegou aqui no Rio de Janeiro, tirando sarro com tudo que ele via, tudo ele fazia uma brincadeira, né? Um grande brincalhão e eu acho que um dos maiores criadores populares, assim, né, que se tem notícia, né? E a gente amanhã vai ver essa brincadeira no Municipal e depois, quem sabe, esse show vocês fazem outras vezes em outros lugares, né? Agora, gente, o melhor disso tudo que o Carlos Malta está falando, e a gente falou muito dos instrumentos, que bom que foi, né? Adorei, né? A gente aprendeu muita coisa. Mas é porque esse show, na verdade, ele está inserido num projeto maior. E é isso que a gente vai falar agora com a nossa outra convidada, que é a Renata Cordeiro, que está, ou seja, esse show é todo colocado, não é feito, para que ele seja, tudo que for conseguido vai ser revertido, não é isso, Renata? Isso. Vamos falar agora para o pessoal sobre o que a Renata tem, que é o Instituto Todos com Felipe. Isso. Obrigada por você me receber aqui. Imagina, lógico, E a gente é tem que uma honra falar. estar falando desse festival, porque a gente conseguiu juntar grandes nomes da música brasileira em prol da grande música brasileira, realmente, no Teatro Maravilhoso. E a verba desse festival, que vão ser 3 noites ainda, a gente ainda vai falar sobre isso, mas essa noite super especial de estreia, ela vai ser revertida para 2 obras sociais. A reforma da BBR, que é um centro de reabilitação para crianças e adolescentes. E eu vou construir um centro de oftalmologia pediátrica, porque o êxodo das crianças da escola é muito alto, por falta de acesso a atendimento oftalmológico. Tem mais de 5.000 crianças esperando para serem atendidas. Gente, esse dado que a Renata está dando aqui é extremamente importante. Quer dizer, o que você está dizendo para a gente é que muita criança hoje não vai à aula porque ela precisaria de um óculos. Sim, a primeira consulta não é feita porque ela não consegue marcar a consulta. Então, ela sai do colégio porque não consegue enxergar e ela fica sem aprender e o analfabetismo cresce assim. Então, o meu instituto, ele assiste crianças e adolescentes carentes e já fiz algumas obras aqui no Rio de Janeiro, dentro de hospitais. E quando vieram me falar desse projeto do Centro Oftalmológico, me tocou muito. O nome do projeto é o Projeto Horizonte,
para que elas consigam enxergar. E com a ajuda desses mestres da música brasileira, eu convido a todos a irem no Municipal amanhã, porque além de vocês estarem se divertindo e usufruindo desse pouquinho que ele tocou aqui, porque realmente com o Lenine e a Roberta Sá ganhou um gigantismo, show muito grande, para mim é muito emocionante, porque esse projeto já está há 2 anos aí no ar, e em prol de 2 obras que vão beneficiar milhares de crianças aqui no Rio. E você vai ter lá amanhã mais gente, ou seja, muito mais gente. Vamos dizer para o público quem é que vai estar também, além do Carlos Malta, né, do Bife Moderno. Então, ele falou do Lenine, né? Isso, o Lenine, a Roberta Sá, Carlos Malta e o Trio Capitu, que também vai estar acompanhando eles. Isso. E vai ser uma grande festa em homenagem ao Jackson do Pandeiro. Vai ser a noite do Jackson. E o importante, assim, o que eu vejo no Instituto é que eu quero unir a cultura com a parte social. Você não precisa sair do seu dia a dia para ajudar quem precisa. Então, você vai ao Municipal, não é um evento só beneficente, é um evento de alta qualidade cultural, né? E a gente tem que destacar também, né, que a Renata, na verdade, ela fez uma transformação, né? De uma situação muito difícil na vida dela, que ela viveu, ela deu uma virada e olhou para o mundo de uma forma diferente. Se você pudesse brevemente até contar para o pessoal. Conto sim, com o maior orgulho. A minha história é uma história, eu não chamo uma história triste, eu acho que é uma história forte. Eu tive um filho chamado Felipe, por causa disso o Instituto é Todos com Felipe, e o Felipe, com 4 anos de idade, ele teve câncer, e ele lutou contra a doença e contra todas as dificuldades motoras que esse câncer deu a ele durante 9 anos. E com 13 anos ele teve mais um câncer cerebral, na verdade já foram 5 cânceres cerebrais, e aí ele faleceu. E nessa época eu tive contato com a saúde pública do Rio, e aquilo me emocionou muito, sabe? Eu tinha acesso às redes privadas e as pessoas, outras mães que sofrem como eu, sofreram como eu, não tinham acesso. Eu achava aquilo muito injusto. Então, a primeira obra eu ajudei a criar a emergência pediátrica no INCA, que é um hospital de referência oncológica aqui no Rio de Janeiro, e a taxa de mortalidade diminuiu muito com isso. Então, assim, eu acho que eu transformo a minha dor em amor, né? O que eu não posso dar para o meu filho hoje, eu dou para outras crianças e eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho uma outra filha chamada Ana Carolina e as pessoas perguntam assim, mas você trabalhando com isso, não te dói? Eu falei, não me dói, me satisfaz. Eu acho que ele me deu essa missão, meu filho. Meu filho veio para me transformar, para transformar a minha vida para o terceiro setor, que eu sou advogada por formação, mas é uma vocação trabalhar com isso, eu amo. Ajudar o próximo faz um bem danado. Né? Assim, o que você tem em troco é uma coisa hiper, assim, não dá para dimensionar, né? Não tem dinheiro que pague isso. Bom, gente, e com esse exemplo que emociona a gente, né? E com Todos com Felipe, a gente vai para o intervalo e volta já já. Isso. Gente, hoje no Sem Censura, a gente está falando sobre música instrumental, rádio, ajuda às crianças doentes. Mas antes a gente vai saber com o nosso querido Bruno o que vocês estão falando em casa na web. Olha aí, Cátio, a Brígida disse que ama Carlos Malta. Opa. O Gledson Roberto, ele fala que no Rio Grande do Sul faz muito frio. Boa tarde, gosto muito do Sem Censura. Salve a Leoléria, sou fã, essa foi a Jane Maria. Petrolina tá de olho aqui no Sem Censura. E eu tenho uma pergunta da Luciana Queiroz, que sabia da Ellen, o que ela acha das concorrentes dela no Prêmio da Música Brasileira. Já chego rindo, né? Primeiro, boa tarde para vocês. Um prazer estar com o pessoal de casa. Ainda mais numa ocasião como essa, que me sinto super privilegiada de dividir esse sofá com vocês. Por uma festa tão linda, por uma causa tão incrível. O Felipe arrasou na passagem dele aqui, É verdade. Né? Um anjo, deixou uma força tamanha, né? Aqui com a gente. Tá deixando até agora, né? Sim, maravilhoso esse encontro, é muito emocionante mesmo. Fico muito feliz de ser parte disso.
E numa ocasião como essa, em que eu acredito, eu disse isso algumas vezes na minha vida, mas vou repetir agora, em 2017, eu acho que eu vivo o momento mais luminoso da minha carreira. Eu me aventurei por lugares tão diferentes, nunca imaginei que eu fosse fazer televisão. A gente brinca quando é criança, né, de ser apresentadora. Isso está acontecendo agora. E eu sou indicada a um prêmio do lado de duas figuras tão representativas para a música brasileira como Ivete Sangalo e Elza Soares. Eu acho que essa indicação é um grande prêmio. Independente do que acontece hoje à noite. O fato de estar ali, né? Imagina. Eu tô igual criança, assim. Tô curtindo demais. Eu não sei o que vai acontecer hoje à noite, mas que eu vou rir até amanhã, com certeza. Com certeza vou. Ou seja, não interessa o que vai acontecer, interessa o que já está acontecendo. Já é uma grande emoção, né? Gente, nós temos um vídeo da Ellie, vamos mostrar então? Os alquimistas estão chegando. Eu sou a Ellen Oléria, mas você pode me chamar de Ellen Pérola Negra. Como é que a gente se lida com essa vontade de agradar loucamente no primeiro encontro, hein, Drauzio? Se no primeiro encontro ela diz que é HIV positivo, ele vai se afastar. Eu aguento, velho. Me fala a real, qual é? Eu aguento. Pra mim, a felicidade é a ausência de angústia. Usa camisinha. Não é porque é arte que não exclui, a arte também exclui. Quando eu dizia sou negra, eu ouvi muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, não tem problema. Que isso, você deve ser linda. Porque oi. Eu sou mais prática, vou no áudio. Olha, amor, tchau, benção a Deus. Estou aqui na Estação Plural e a coisa que eu sempre ouvi é o fato de eu ser uma pessoa plural. Eu estou no lugar certo. Vamos dizer assim, enfim, calou a boca. Gente, que bacana. Saravá, meu povo. Obrigada. Muito bom. Gente, o Estação Plural, esse programa que a gente mostrou para vocês agora, que é super divertido, como a gente está vendo, ele acontece exatamente aqui, né, na TV Brasil. Exatamente. Ele também pode ser ouvido nas rádios, na Nacional, na MEC. Vamos explicar como é que o pessoal pode ver e rir junto com vocês e se divertir. Minha gente, esse programa é um presente para mim, eu sei que para Fefito e Mel também, mas acho que a gente estava precisando desse sacode na televisão brasileira. A gente junta para falar coisas com tanta densidade, que são tão caras a nós, tão profundas, que tem a ver com o nosso modo de vida, com ser uma pessoa humana nesse planeta, nesse tempo aqui, falando sobre diferença, falando sobre diversidade, com muito amor sempre, né? Eu acho que a gente está precisando disso para fazer revolução. A gente está falando muito dos problemas que a gente tem num nível econômico, num nível político, mas eu acredito que chamar para si a responsabilidade e começar a ser mais gentil, mais amorosa, mais amoroso, isso vai fazer toda a diferença. O Estação Plural é isso. É mais plural. O nome já diz, quer dizer, você, na verdade, tem que olhar para todos, para o coletivo, se colocar para esse coletivo, não é, Ellen? E fazer cada um a sua parte. É isso aí. Sair do singular e ir para esse plural. É isso. O nome é muito bom, né? Essa criação foi muito boa. O nome é muito bom. A gente teve um ajuntamento fantástico de cabeças e só tem chegado mais, mas acredito que Ana foi nossa roteirista nessa nossa primeira temporada. Ana foi uma pessoa imprescindível para o Estação Plural acontecer, junto com o Vitor Ângelo, que durante o processo, antes ainda da estreia do programa, ele veio a falecer, mas ele deixou esse legado para a gente está ocupando esse espaço também, sempre lembrando da figura dele, né? E acho que a TV Brasil deu um passo revolucionário para a nossa TV brasileira. A gente junta um homem um homem cis declaradamente gay, uma mulher cis declaradamente lésbica, que sou eu, e uma mulher trans, heterossexual, que é a Mel, sempre com um quarto convidado. Vocês viram aí Drauzio Varela, né, a Rita Cadillac. Nessa segunda temporada que a gente começou agora, tem figuras como Cris Flores, a gente teve com ela agora recentemente.
Tem outros nomes super interessantes. A gente encontrou a Mili Lacombe anteontem, gravamos com ela, a jornalista super astral, conectada com o esporte, né? Com uma fala muito pontual também. Muita gente interessante, muita gente bacana para falar de coisas que nos interessam no cotidiano, para falar de vida, para falar de política, para falar sobre saúde, para falar de amor, para falar de... Esses dias a gente estava falando de como se virar na vida de solteiro, depois de tanto tempo namorando, tanto tempo casado. Como você acha, né? Às vezes a pessoa não sabe nem mais o que eu gosto, o que eu vou comer, meu Deus. O que vai fazer, como é que vai andar? Conversamos sobre isso no Estação. E é legal isso, que a gente chega nas redes também. Então, a gente tá no YouTube, a gente tá no Facebook. E é muito legal isso que a TV faz, porque ela junta um público tão inusitado. Imagina, a gente tá andando na rua e eu encontro uma senhora, ela fala, olha, tenho 62 anos e assisto Estação Plural junto com a minha filha. A gente curte demais. Muita gente que chega para dizer, meu filho é gay, e eu não sabia como lidar com isso. Estar com vocês no Estação Plural me deixou mais tranquila, né? Bacana, e a gente se aproxima nas diferenças. Muita molecada acompanha a gente pelo YouTube, pela internet. Está sendo muito astral esse projeto. Para quem quiser assistir na TV, então, Eli, qual é o horário, o dia? Todas as sextas-feiras nós entramos no ar às 11 da noite na TV Brasil. Então, a TV dá uma dançada, né, nos canais, então, dependendo do seu estado, do estado onde você está, vai ser um número diferente o canal. Dá uma olhada na internet, entra aí no site da TV Brasil, você vai ver qual é o canal certinho. Mas sexta-feira, 11 da noite, nós não vamos falhar. E também nas rádios, eu sei que a Nacional, a MEC, estão todas também antenadas e as pessoas também podem ouvir, é só ver na internet também, né? Isso. Agora, Ellen, falando em ouvir, eu não posso deixar de pedir a você, para você fazer o que eu acho que o público ia adorar, cantar pra gente, mesmo que seja a capela. Vamos brindar o nosso público nesse frio que está acontecendo aqui, né? Com esse calor dessa voz. Vamos lá? Pode ser? Sempre. Minha vida é cantar para vocês, canto com muito prazer sempre. Então, vamos escolher alguma coisa assim, vibrante. Eu já tô com ele pulsando aqui dentro de mim. Eu vou cantar, vocês vão lembrar, vocês vão saber por quê. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada. Um brilho cego de paixão e fé, faca molada, faca molada. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria. Mistura a dor e a alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Milton Nascimento. Gente, quem tem Ellen Oléria no Sem Censura e todas essas pessoas aqui hoje tem que ter fé na vida, não tem? Não é, não? Ouvindo isso tudo, e que garra pra cantar, né? Tem que ter, minha irmã. Emocionante. Depois que a deusa música abraça a gente, não tem como ser de outra maneira. Muito não. emocionante. Emociona. Emociona. Você canta com a alma. Hein, Carlinhos? Canta com a alma, né? Eu cantava essa música no chuveiro e chorava sempre que chegava essa parte. É preciso que possui a estranha mania de ter fé na vida, que eu tenho essa estranha mania. Minha bandeira, completamente. Sonhos obrigado por Obrigada isso, a vocês, é um prazer imenso. Agora eu preciso confessar isso aqui no ar. Eu não assisti aquele programa do qual ela estava participando. Eu assisti a primeira vez que eu a vi cantando, eu falei assim, olha, para mim ela já ganhou. Mas se ela não ganhar, é marmelada. Eu tava falando pra ele que eu escuto uma coisa dessa assim, e eu só consigo pensar que não tinha como ser diferente, porque com um pessoal desse abençoando, minha irmã, uai, Motum Baxé, cheguei super abençoada lá, já, o povo profetizando vitória, passei e olha, assim, né? Falo mais, hein?
hoje à noite eu vou lá ver. Ai, que lindo. E eu vou gritar seu nome quando... vou gritar seu nome. Ah, olha aí, velho. Olha aí. A música tá montada aqui, entendeu? Ah, que lindo. É verdade. Isso que o Carlinhos está falando é tão interessante. Parece que a pessoa nasce pronta, né? Dá essa impressão. Como é que foi a Ellen Oléria que começou, que viu, que se identificou, sabia que queria cantar na vida? Minha mãe deve ouvir um negócio desse e pensar, quase pronta, né? Porque o que ela perturbou cantando aqui em casa, batendo na janela, né, mãe? Eu tenho muita alegria de ter nascido numa família apaixonada por música, né? Eu não tenho dúvida que todo mundo que chega nesse plano aqui, toda a força de vida, ela pulsa com a música. A gente se encontra, a gente lembra das coisas junto quando a gente escuta a música, não importa onde você estava. Não é isso, a gente não se encontra ali. A música, ela cria uma ponte tão fantástica que une a gente independente de onde a gente nasceu, independente da nossa raça, etnia, da nossa geração, do sotaque que a gente tem. Às vezes a gente nem entende o que a pessoa está cantando, não fala aquela língua lá, mas chora. E chora, né? A música junta a gente. Mas a minha família, ela vem assim, com um povo apaixonado por essa magia, né? Por essa alquimia. E meu pai é sanfoneiro, minha mãe uma ligada no rádio. A gente cresceu ouvindo o rádio da minha mãe Eva, ouvindo a sanfona do meu pai Adalvêncio. Meu irmão, louco por rap, desde sempre aprendi a ouvir isso. Então a gente junta esses ritmos nordestinos que a gente bebeu ali na sanfona do meu pai, shot, baião, o Luiz Gonzaga, o Jackson do pandeiro, a gente comeu com farinha, né? Com aquele mineirão lá nosso. Minha mãe colada com a música sertaneja sempre, esse sertão do centro do Brasil, né? Minha mãe sempre ouviu muita moda de viola, tinha um Carreiro e Pardinho. Outro dia, a gente estava até lembrando de umas músicas que eu chorava quando era criança. Eu ouvia, eu nem sei se eu entendia direito, mas falava tão fundo, né? Meu irmão com rap, minha irmã com o Jorge Benjó e o Sambalanço. Mas a Eliane era estranha, a Eliane sempre ouvia de tudo, assim. Aí ela ouvia, o que é isso que você está ouvindo? É música flamenca. Maravilhoso. Então, eu cresci nesse cenário e meu pai começava a tocar. Mesmo eu morei com meu pai até meus 9 anos de idade. Depois do divórcio, a gente já não morava junto. Mas foi um período de formação muito intenso, né? E depois disso, era me misturando, passando pela igreja batista, aprendi muito ali. E chegando em Brasília, né, minha gente? Com aqueles meninos que a gente não tem praia lá, como aqui no Rio de Janeiro. Então, a diversão da molecada é montar banda, né? Vamos montar uma banda? Aprendi muito com meus amigos músicos, minhas amigas musicistas lá de Brasília. E aquele cenário futurista, modernoso da cidade, aquela arquitetura louca que não parece com nada desse mundo. Aquele céu todo, né? Aquele céu que devora a gente, aquele céu sempre azul de Brasília, né? Impressionante, é verdade. E mesmo quando ele está cinzentado, que aliás é um dos climas que eu adoro, dá um negócio na gente, parece que a gente vai ser devorada mesmo pelo cosmo, né? Brasília é muito intensa nesse sentido. Eu comecei na música assim, e não tinha como dizer não. Eu tentei fazer outras coisas, mas não dá. Ela chama mais forte. E o teatro também me aproximou da música muito mais, né? Inclusive, essa é uma paixão que está voltando quente para a minha vida agora. A gente iniciou uns trabalhos depois de 17 anos, 16 anos. Eu volto para o teatro por causa da música, né? A gente vai fazer um musical, começamos os ensaios. O pessoal agora está lá em Brasília ensaiando. Nossa, que coisa boa. Já está contando em primeira mão para a gente aqui. Ótimo. Então, continua. Qual é o musical? Quando vai ser? Olha, eu estou abraçada por um elenco belíssimo. Somos 6 mulheres no palco, num plano de cena, num primeiro plano de cena, mais 4 mulheres numa banda incrível, falando de amor, num grupo de mulheres. Vamos falar de amor a partir de um grupo de mulheres lésbicas, né? Não são todas as personagens lésbicas, mas muita coisa vai acontecer ali.
E é isso, falando de mudanças também, né? Como tudo se desestabiliza um instante para a gente ficar mais forte em seguida. Então, vamos falar de amor, mais uma vez, dessa vez no teatro com Hélio Musical, o texto e a direção de Sérgio Mágio. A gente tem muitos colaboradores e colaboradoras, inclusive aqui do Rio, a cena do musical aqui é muito forte, né? E já tem previsão de estreia? A gente começa os trabalhos em agosto, em Brasília, patrocínio do CCBB, que recebe a gente para fazer esse trabalho. Elisa Lucinda, maravilhosa, carregando a gente no colo em cena. Então, pelo amor. É isso, vamos ter muita poesia. Muita poesia, com certeza. Assim, eu tô extasiada. Nós também estamos extasiados. E aí, antes de eu passar para o próximo convidado, por favor, o último, o derradeiro. Aquele assim pra gente fechar com você. Eu nem vou chamar de último, eu vou deixar o mais recente. Isso. Que a gente ainda tem mais para multiplicar por aí. Mas pensei aqui, falando de amor também, né? Tem uma música. Olha, dei uma viajada aqui, mas vamos nessa. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana-de-açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver quando o zumbi chegar. Angola, Congo, Cabinda, ai, 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 Monjolo, Quiloa, Rebolo, Zumbi. Gente... E ela, sem saber, a Web estava pedindo. A Web estava pedindo essa música. Gente, olha só, é muito presente para uma tarde só, mas a gente não acabou ainda. O Sem Censura volta já já. Gente, nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que fala de música, de saúde infantil e do rádio na era da internet. Agora a gente vai saber com o Bruno o que vocês estão falando aí nas redes sociais. A internet amou a Oléria cantando, né? Lacradora, assim, as pessoas estão falando muito bem. A Gabriela Goldinho, ela pedia para você cantar Zumbi, e aí pra parece você, que Gabriela, ouviu. A Suzana também disse que sempre que ouviu você cantar no The Voice, abriu a boca, ela sabia que já ia ganhar. Oi, me abençoando. E a Jéssica Oliveira, ela tem uma pergunta que eu achei interessante, por isso que eu separei. Ela fala assim, Ellen é linda e bem casada. Foi uma das primeiras artistas no Brasil a assumir uma relação homoafetiva publicamente e se casar. Ela considera isso um passo importante na luta contra a homofobia? Na verdade, mas a pergunta é maravilhosa, hein? Jéssica. Na verdade, eu não sou uma das primeiras, não. Antes de mim, em 1978, se não me engano, olha só, Leci Brandão abertamente fala sobre sua lesbianidade e fala com muita naturalidade, o que é bem maravilhoso para nós. Na verdade, a gente tem uma estrada muito longa, os movimentos sociais, tanto os movimentos negros quanto os movimentos LGBTs, são muito aguerridos nesse sentido de construir para a gente um cenário mais múltiplo, de fato, e eu estou falando de direito, né? Estou falando de acesso. Não é nada demais, ninguém quer ser melhor que ninguém, não. Inclusive porque, pode tentar, ninguém vai ser melhor que ninguém.
celebrando o casamento entre pessoas do mesmo gênero nos Estados Unidos, sem saber que a gente já tinha aprovado aqui, muito tempo antes, mais de ano antes, essa nossa união. Isso garante para nós direito a cuidados básicos, né? Significa que minha esposa pode ser cuidada por mim, eu posso responder por ela e vice-versa. Isso foi bem especial e eu acho que bem revolucionário mesmo. Fica aí, né, assim, uma grande lição do que a gente está ouvindo, quer dizer, um grande exemplo, não é? E de força e coragem, viu, Ellen? A gente fica com esse seu recado, com certeza, pra gente. E fica também com outros recados, porque a Ellen Oleri falou aqui com a gente que a mãe dela gostava muito de ouvir rádio, né? Isso. Que as músicas que ela ouvia, muita coisa veio do rádio. E a gente tem hoje aqui com a gente a Leila Sarmento, que trabalha na radiovitrola.net. Vamos explicar que projeto é esse, Leila, e é muito interessante. Então, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, né? A voz da Ellen, a flauta do Malta, o projeto social da Renata, lindo. Realmente estou, assim, privilegiada de estar do lado dessas pessoas. Então, o projeto radiovitrola.net, ela é uma web rádio. Então, você acessa, digita www.radiovitrola.net, ela já está tocando, pode baixar aplicativo para Android, para iPhone, tudo gratuito. E o projeto de se criar a rádio, ela foi criada, na verdade, pelo meu sócio, Carlos Mairink, que é um profissional de rádio, é uma pessoa que a vida inteira trabalhou no rádio, e ele entendeu que faltava o perfil da radiovitrola.net é de classic rock, de blues, de jazz, de black music. E ele viu que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tinha esse perfil nas rádios do dial convencionais. Inclusive no Brasil também você conta nos dedos, no país inteiro, as rádios que têm esse perfil. Então ele teve essa ideia de criar exatamente para atender esse nicho. E eu acho que está atendendo, porque a gente tem 200 mil acessos por mês. Então tem bastante gente querendo ouvir esse tipo de som, né? Que a gente toca lá. Que o rádio aberto tá ruim a beça. Mas olha, então eu vou convidar... Peraí. Eu vou convidar vocês, então, para ouvirem a Rádio MEC. Porque eu garanto que a Nacional e a MEC têm uma ótima programação. É verdade. Vou defender aqui. É a que eu ouço. A Rádio MEC é a minha rádio. Eu entro num carro, se o cara pergunta assim, qual é a rádio? Tá desligado? Eu falo, essa tá boa. Aí, às vezes, domingo mesmo, eu entrei, tinha uma flauta doce, eu falei, isso é rádio? É Rádio MEC. Eu falei, pode manter. Flauta doce, é o único lugar que você ouve flauta doce no rádio brasileiro, na Rádio MEC. Ô, Leila, e tem a questão da acessibilidade, que é fundamental também no projeto de vocês, né? Eu queria que você explicasse rapidamente como é que é isso. Pois é, a questão da acessibilidade, porque existem rádios específicas para esse nicho, né? Rádios na web, né? Canais no YouTube, mas eles são específicos, ou para pessoa com deficiência auditiva ou visual, e nós não, nós somos uma rádio acessível a todo mundo. Então, a nossa preocupação era incluir nesse público também as pessoas com deficiência. Então, primeiro, a gente pensou nas pessoas com deficiência visual. Aí a gente pensava, bom, mas teoricamente, ele já tem acesso à rádio, porque a rádio ele vai ouvir. Mas aí a gente percebeu que no site, por exemplo, né, no site da rádio, a gente tem vídeos. A gente tem um vídeo, por exemplo, contando a história da rádio, como ela foi criada, com depoimento Aliás, assim, desculpa até te interromper, mas a gente queria mostrar um vídeo que você trouxe, né? Vamos ver, Emília, por favor? Sobre fundo preto em letras brancas, classic rock, blues, jazz. À direita, a logomarca da radiovitrola.net. Sobre fundo preto, um quadrado branco vazado e as letras maiúsculas A e D na cor branca. À direita, 3 parênteses que representam a propagação do som. Paul McCartney, quinta, 10 da noite. Foto do músico. Tem cabelo curto, liso e nariz afilado. Usa terno com colete azul marinho sobre camisa branca e segura um baixo. Tem gente que comemora o dia do rock. A gente toca todos os dias. Radiovitrola.net. Mais do que ouvir música. Ao fundo, uma senhora de óculos sorri e faz o sinal de heavy metal. Em fundo preto, um LP verde-limão com uma agulha preta sobre ele. Radiovitrola.net. Mais do que ouvir música. Muito bem.
Leila, vamos convidar o pessoal, então, para ouvir a rádio de vocês, rapidamente participar. Então, o endereço, como eu já falei, www.radiovitrola.net. A nossa proposta de acessibilidade, a gente tem no site vídeos com audiodescrição, como teve aqui um exemplo, para a pessoa com deficiência visual poder entender o que está acontecendo, e tem programas legendados, porque a gente não tem ideia que a pessoa com deficiência auditiva se interessa por música. Verdade. Então, a gente conta a história dos conjuntos, e isso aí está legendado para eles também terem acesso. Gente, só projeto bom hoje nessa tarde, e eu tô com uma pena danada de dizer que está no final. Carlinhos Malta, por favor, vamos ter que dizer tchau, mas dá um negócio no coração. Gente, olha só, então, enquanto o Carlinhos se prepara, eu vou me despedindo de todos que estão aqui, para o pessoal que está na TV, porque quem está no Facebook tem oportunidade de continuar, tá bom? Agradeço a Ellen, maravilhosa, com sua voz rica. Obrigada. Também a Leila, com esse projeto fantástico. Renata, parabéns, que você consiga ainda muita coisa com o seu projeto. Bruno Barros, beijo especial pela companhia. Gente, vamos ouvir o Carlinhos Malta. Amanhã tem mais Sem Censura às 5 da tarde. Obrigada a todos vocês. A gente continua no Facebook, então Carlinhos volta. Ah, volta pra lá? Isso, os meninos ficam só um pouquinho aí, mas eu me despeço de vocês agradecendo, né? Muito obrigada pela participação, tá? Foi demais, demais. Eu tenho certeza que o pessoal que tá em casa com frio ficou com calor. É verdade, porque sabe que a Laís Lemos comentou aqui, essa música aqueceu o meu AP. Não é? Porque não tem como a gente ficar parado, né, Leila? Sim. Não é isso? Verdade. Isso quer dizer pra você, Leila, esse tipo de música também tem na rádio de vocês? O pessoal também pode ter acesso? Não, Como não. é que é o repertório, Leila? O perfil da gente é classic rock, blues, jazz, black music, e é voltado a esse público.
A gente toca música brasileira também, música instrumental e tudo. Olha. Mas esse especificamente não, infelizmente, porque eu adoro. Pois é. Eu só vou fazer aqui, vou citar um comentário de um amigão do Marco Suzano, que é um popstar no Japão, o Miyazawa. Ele foi assistir um show do Pife Moderno lá em Tóquio, ele falou assim, curioso, é a primeira vez que eu vejo uma banda de rock sem baixo, sem guitarra, sem bateria. Bravo! Aconteceu isso. Né? Olha, você sabe que no Mississippi tem uma manifestação forte de pífano também, o blues é tocado com pífano. Tem um documentário do Coppola sobre a música do Mississippi e tá lá o Walter Turner, que é um representante do pífano, tocador de pífano aqui, faleceu. Hoje em dia, quem está à frente da banda é a neta dele. Uau. Quebrando tudo no pife. E tem isso, né, no blues, é uma coisa geracional, a galera vai herdando, como no pífano também. Se não tem mais blues nisso, sinceramente. Então, Leila, olha só, você sai daqui hoje com a sugestão, né? Para que vocês também tenham, né, o pífano, enfim, que vocês tenham mais até música. Eu tenho certeza que o público brasileiro, ele se ressente também, eu acho, não é? Sim. De que você tenha mais Brasil. Exatamente. Né? Você tem blues também na rádio, Sim, não tem? Tem blues, tem jazz. Tem um programa que é só sobre jazz brasileiro. Nossa! Legal. Isso nós temos. Temos um programa de jazz e temos um programa chamado Nosso Jazz, que é só de jazz brasileiro, só de instrumental então, tem que tocar por músicos brasileiros. Tem que tocar o pife moderno. Olha, que é curioso, olha, como a gente vai tocar amanhã no Teatro Municipal do Rio, é a primeira vez que o pife moderno toca lá dentro. Há uns aninhos atrás, nós tocamos no Teatro Municipal de Pequim. A Cidade Proibida tem um concert hall da Forbidden City, que é um teatro tão imponente e tão tudo isso que é o Teatro Municipal para o Rio, é esse teatro para Pequim, entendeu? A gente já tocou no Carnegie Hall. Pife Moderno já tocou no Carnegie Hall. A gente não é pouca coisa, né? não. O bolinho não é quando pouco, a gente, não é pequeno. eu tenho um parceiraço, que é o Rodrigo Rezende, da Moleque Produções, eu não posso deixar de citar ele. E quando nós sentamos juntos para ver esse show, viabilizar o show, eu desde o começo, era uma casa de show pequena, estava prospectado para isso, mas desde o começo eu sempre sonhei com o municipal. E, assim, a coisa aconteceu, as casas foram fechando aqui no Rio, as casas de espetáculo. Eu liguei uma vez pro Rodrigo e falei, Rodrigo, eu sou meio maluca, né? Porque só quem faz essas obras todas que eu faço daqui no Brasil é maluquice. Então eu falei assim, Rodrigo, e ele compra todas as minhas maluquices, é ótimo. Aí eu falei assim, Rodrigo, você topa ir comigo no municipal? Ele falou assim, topo. Eu falei, então vamos lá. A gente vai ouvir não, porque a gente vai levar uma música brasileira que não é erudita para lá, para dentro do municipal, mas eu vou tentar. Aí, quando a gente chegou lá, eles nos receberam de portas abertas e ficamos 3 horas na reunião. Foi uma reunião belíssima, vamos fazer 3 noites lá. Então, assim, chamar um público novo para o municipal. O municipal é arte, e a arte não tem só um segmento, né? É verdade. Então, assim, é a enaltação realmente da música brasileira e eu estou super comovida, porque não só por causa dos meus projetos que vão ser beneficiados com os ingressos que todos vão comprar, mas de estar ouvindo uma música de altíssima qualidade que nem sempre a gente tem acesso. É verdade. Não é muita coisa boa. A gente precisa valorizar, né? Vamos valorizar tudo que a gente tem de cultura. E tem uma, não é? Tem uma coisa também que eu acho até que a gente, às vezes, precisa rediscutir alguns conceitos, porque a ideia de erudição, às vezes, fica muito restrita a alguma coisa academicista também, a uma linguagem muito específica, vinda de um tempo e um lugar. Porque a música erudita, ela foi popular em um determinado tempo, não é? Então, falar de uma música nossa, que toca para nossa gente, é reencontrar a erudição. Sem dúvida. De uma outra maneira, né? A gente foi fazer um som com Carlinhos Brown em Salvador, e que coisa impactante, a gente tinha um grupo de alabês, junto com uma orquestra de câmara, misturando as tradições e os ritmos dos terreiros de candomblé, das tradições religiosas afro-brasileiras,
com a música de câmara, com violinos e cellos. Claro. E por que não é? Isso é o mais curioso também. Que eu recebo assim alguns comentários falando assim, porque os ingressos eles são assim a partir de R$20. Então é para as pessoas irem. Popular, e as pessoas né? as pessoas falam assim, mas como é que eu vou vestida? Ah, que porque nunca tiveram acesso ao municipal. Lógico, como é que você entendeu? entra Como é que eu vou? Esse é um problema que acontece, né? E aquele espaço grandioso. E ele abriga todo mundo hoje em dia. Isso também é um sinal de abriga respeito, todo mundo. né? Total. Querer saber como ela se veste para homenagear É muito interessante. Então, assim, eu trabalho em comunidade, as pessoas das comunidades que eu trabalho, Manguinhos, que hoje está numa zona de guerra danada, as pessoas vão ao municipal. Elas vão ter direito de escutar uma música maravilhosa. Vá à vontade, vá de tênis que tu vai dançar, vá com a sandalinha. Só não deixe de ir. Porque, na verdade, né, Renata, Ellen, enfim, o que acontece, né, Carlinhos e Leila, é que a gente, na verdade, precisa entender que o municipal é municipal, ele é público. Sim, ele é do povo, a casa do povo. E a gente precisa cada vez explicar mais que é de todos e para todos, não é? Então, isso que você está dizendo, esse trabalho, ele é de formiguinha para se chegar a isso, mas é necessário, um conceito absolutamente importante. É um conceito novo, a gente tem ideia disso, que o festival ele veio abrir um viés, né, novo para o municipal, mas eu acredito muito nisso. Eu já vejo realizado, sabe, assim. E quando nós entramos lá no municipal, a primeira vez para a primeira reunião, quando eu vi a quantidade de gente ali reunida para aquele projeto que eu sonhei tanto, eu me emocionei, eu falei, gente, eu não acredito que está virando realidade aqui nesse palco. Maravilhoso, né? Uma coisa é você ver o municipal da cadeira e outra coisa é você ver do palco. É verdade. Aliás, falando dessa coisa social, Leila, você acha que a rádio ela tem uma importância social? Apesar de muita gente dizer assim, mas o rádio... Como hoje tem a internet, quer dizer, volta a questão social total, né? Na verdade, é assim, o veículo rádio não vai acabar, né? Ele vai continuar, a internet é apenas mais uma plataforma para difundir o veículo rádio. E a nossa preocupação na radiovitrola.net é que a gente seja uma rádio como uma rádio convencional, porque existem muitas rádios webs, né? Existem centenas de milhares no mundo inteiro. Então, existe de tudo que é tipo, o que por um lado é muito bom, porque tem uma diversidade, né? Você pode fazer a rádio do estilo de música, do jeito que você quiser. Mas existem muitas que elas são automáticas. Então, tem uma lista de músicas, no dia seguinte a máquina mistura aquilo ali de novo e toca a mesma coisa em outra ordem. E na radiovitrola.net, não, a gente tem uma curadoria, tem uma pessoa que faz a programação musical, que é o meu sócio, Carlos Marim, que foi quem criou a rádio, né? Eu entrei depois, ele é o fundador da rádio. Então, ele faz na mão. São 300 playlists, 10 mil músicas. Ele faz aquilo na mão. Então, aquela música está ali, a outra vem depois dela. Tudo ali é estudado, não é a máquina que faz. E a gente tem jornalismo, a gente tem agenda cultural. Tem o locutor, quando acaba a música, ele fala, agora você ouviu a Ellen Oléria, agora você ouviu o Carlos Malta. Então, assim, é um formato igualzinho ao do rádio convencional, apenas a plataforma é outra. E o alcance é outro, já que a gente é ouvido no mundo inteiro, né? Sim, é isso que eu ia dizer, é uma possibilidade, você está em qualquer lugar do mundo e você poder hoje ouvir a rádio, você assistir o programa que a gente está aqui. Essa é uma facilidade de integração, a gente tem que olhar para isso dessa forma, não é, Ellen? Ellen, você acha que, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui combina, então, cada vez mais com Estação Plural? Eu acho. A gente precisa se misturar sempre. E pro pessoal que estava em casa pensando o que vai vestir no municipal, vá à vontade. É isso aí. Porque a casa é sua. A casa é sua. Caetano já foi até de saia? Sim. Lembra? Teve um ano que ele foi de saia nesse programa. Maravilhoso. Nesse prêmio, né? Ele e Gil foram de saia. É isso. Vá à vontade, vá bem cheirosa para você entrar naquele bailado. É isso aí. Cheirando cafuné, dando um cafunézinho na galera, cheirando o cangote do povo. Eu acho que a música convida, né? Aproxima. O papo também pode fazer isso. A gente está fazendo isso. Agrega. A gente está fazendo isso no Estação Plural. Mas a gente vem de tantas maneiras, né? De tantos lugares. E sempre cabe mais.
Eu acho que vai ser um privilégio em quem pegar uma cadeirinha daquela ali, poder levantar da cadeira para dançar no municipal. Vai ser, porque tem uma coisa que é o que é belo. O que é belo é para ser vivido, é para ser curtido, entendeu? Então, um lugar como aquele ali é para você ir embelezar sua alma, entendeu? Ouvir uma música maravilhosa. Sobre a erudição, você não faz ideia de como é difícil tocar as músicas do Jackson do Pandeiro num instrumento de sopro, entendeu? Porque são intervalos que a voz faz aqui, ó. Pronto, cata isso no teu instrumento aqui, ó. Tá entendendo? Você tem que procurar, não é? É isso, entendeu? É erudição. E extremamente percussivo na poesia, né? Exato no ritmo e inexato também, porque ele era o rei da instabilidade rítmica. Ele altera tudo, né? Não é? O 1 vira 2, o 2 vira 1, não é? A tiração de sarro com as palavras, não é? Não, e assim, o Lenine, quando eu fui assistir a eles ensaiando, né? Ele tá muito à vontade. Ele está completamente à vontade, é muito legal. Mas o Lenine é um apaixonado por Jackson, ele já declarou isso. Um dos grandes sucessos do Lenine, eu até cantei esse som, Jackson, né? Jackson brasileiro. E que o som do pandeiro é certeiro e não tem direção. E tem direção. É uma coisa que eu acho tão maravilhoso como a gente vai reinventando a música brasileira e ela encontra a gente de novo. O povo diz que a gente que é brasileiro não tem memória, né? Eu não acredito, eu me recuso Eu acho que a nisso. gente está, na verdade, se reinventando o tempo todo. E o que a gente fez hoje nesse programa foi uma grande reinvenção. Gente, foi uma tarde maravilhosa. Olha, o meu muito obrigada a todos vocês. A gente vai terminando agora no Facebook, mas com a certeza de que esse programa vai ficar marcado. Porque a gente falou muito de transformação, a gente falou de possibilidades. A todos vocês, o carinho da gente aqui da EBC, obrigada, voltem sempre, tá bom? Obrigado. Bruno, um beijo grande para você. A gente termina agora aqui no Facebook e a gente volta amanhã. Tchau, pessoal. Muito obrigada.